O tema de hoje é Princípios de Sabedoria, o temor do Senhor. Salomão foi um homem muito sábio e ele instruiu, através dos seus provérbios, princípios que nós precisamos ter na nossa vida, que vão nos ajudar a ter uma vida que não apenas agrade a Deus, mas também nos faz ser vitoriosos nessa terra. E o primeiro princípio que nós vamos falar é o temor do Senhor, que está lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Veja que o texto está dizendo que a pessoa sábia, ela tem o temor do Senhor, mas a pessoa que é louca, ela despreza a sabedoria e despreza também o ensino. É uma pessoa que não busca ter sabedoria e uma pessoa que despreza conhecer aquilo que é diferente do que ela conhece. Mas o sábio, ele entende algo. Ele entende que ele precisa temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que têm medo de barata. Então, quando você tem medo de barata, você não quer chegar perto da barata. O temor do Senhor, você quer se aproximar dele. Você entende quem você é e quem ele é. E você tem o temor, o respeito por quem Deus é e quem você é. Nós somos servos, ele é o nosso Senhor. Nós somos filhos, ele é o nosso Pai. E a pessoa sábia, ela tem um temor do Senhor porque ela sabe que um dia ela vai ter que prestar contas a Deus de tudo que ela fez aqui nessa terra. Então, por que temos o temor? Porque um dia eu vou prestar conta de tudo que eu fiz aqui. Sejam palavras, sejam atitudes que eu tomei aqui, sejam decisões que eu tomei aqui nessa terra. Eu vou ter que prestar conta diante dele. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 14, versículo 11. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O apóstolo Paulo aqui está mostrando o juramento que o Senhor fez, que diante dele todo o joelho ia dobrar. Mas não apenas todo o joelho iria se dobrar diante dele e dar louvores a Deus, mas ele também está dizendo aqui, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos prestar contas da nossa vida diante de Deus. E o que eu quero que você verifique e analise na sua vida é se você está pronto para prestar contas diante de Deus. Se você ainda não está, é momento de mudar, adquirir sabedoria para você estar pronto para esse dia. Olha o que diz em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas, ele enxerga tudo, ele vê tudo. Ele vê aquilo que você está fazendo escondido. Ele vê aquilo que você está pensando de errado. Ele vê aquilo que você está fazendo de errado. E um dia vamos ter que prestar conta diante dele. Não existe nada escondido que ele não esteja vendo. Não existe nada que se faça em lugar nenhum no mundo ou nos céus que Deus não esteja vendo. E nós teremos de prestar conta diante dele daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos falado e daquilo que nós temos pensado. Um dos maiores problemas da igreja nos dias de hoje é a falta do temor do Senhor. As pessoas pecam, cometem pecados e elas falam assim, mas é só eu pecar e pedir perdão para Deus. Mas não é só isso. Não adianta eu cometer um pecado e pedir perdão, se amanhã eu vou cometer o mesmo pecado. Então não houve arrependimento. É necessário que haja um genuíno arrependimento. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia vem para aquele que confessa o pecado e abandona o pecado, não a pessoa que fica na sua vida recorrente no pecado. Vou te dar um exemplo. A pessoa contou uma mentira, ele gosta de contar mentira, acabou de contar uma mentira. O Espírito Santo toca no coração dele, ele vai lá, Senhor, me perdoa porque eu menti, eu prometo que eu não vou mentir mais. Amanhã, essa pessoa vai contar outra mentira. E ela vai de novo, Senhor, me perdoa porque eu menti, eu não vou mentir mais. E ela pede perdão. Daqui uma semana está mentindo de novo. Então não adianta eu pedir perdão por um pecado se eu vou continuar insistindo no mesmo erro. E eu quero perguntar, será que existe temor do Senhor no coração dessa pessoa? Que ela sabe que é pecado, mas continua fazendo?
Então, quando há um temor no meu coração, eu tenho um entendimento que eu vou ter que prestar conta diante de Deus do que eu tenho feito. E nesse sentido, o apóstolo Pedro, um belo dia, questionou o Senhor Jesus quando ele falou uma dura palavra contra aquelas pessoas que não eram fiéis ao Senhor, de maneira que ele alertou. Olha o que diz em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 41. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O Senhor Jesus estava dando a resposta aqui para Pedro. Pedro, isso é para aquele que é servo. Se você é servo, você tem que fazer aquilo que lhe é mandado. Se você desviar daquilo que é mandado e começar a fazer coisas erradas, o Senhor virá num dia que você não espera, numa hora que você não espera, e você vai sofrer a disciplina dele. E ele diz algo muito importante. Se a pessoa sabia qual era a vontade de Deus e decidiu não fazer, essa pessoa vai ser castigada com muitos açoites, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas se a pessoa disser assim: olha, mas eu não sabia disso, eu fiz errado, mas eu não sabia, não vai adiantar dizer para ele: Senhor, eu não sabia, porque é responsabilidade sua buscar conhecer a Deus, seguir e prosseguir em conhecer a Deus a cada dia, conhecer a vontade dele, conhecer aquilo que o agrada e aquilo que o desagrada, e buscar andar na vontade dele, segundo o propósito dele para a sua vida. A minha pergunta para você é: você tem o temor do Senhor no seu coração? Se você tem um temor, continue tendo. Mas se não, peça a Ele, peça ao Espírito Santo para te ajudar a ter o temor do Senhor no seu coração. Porque o princípio de toda sabedoria é você ter o temor do Senhor. Você saber que um dia você vai prestar conta de tudo que você fizer aqui nessa terra. Amém? Eu quero orar por você, para que verdadeiramente o Senhor possa agir na sua vida, que vocês possam ter o temor do Senhor no coração de vocês. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos meu irmão, minha irmã, eu quero clamar em favor da sua casa, em favor da sua família. Pai, nos dias de hoje a tua igreja tem perdido o temor do Senhor. As pessoas pecam, pedem perdão, já sabendo que vão pecar de novo. As pessoas estão vivendo uma vida de erro, uma vida de engano, e não têm tido o temor do Senhor. A tua palavra diz que vai alcançar a misericórdia aquele que confessa o seu pecado e abandona o pecado, não aquele que apenas confessa e não abandona. Então eu peço, Pai, se alguém na família do meu irmão, da minha irmã, tem cometido pecado, tem insistido no pecado, ajude-o a enxergar que ele vai prestar conta de tudo que ele tem feito aqui nessa terra, que um dia ele vai prestar conta diante de ti, até mesmo das palavras, dos pensamentos que nós temos aqui nesse mundo, nós teremos que prestar conta diante do Senhor. Que eles tenham temor do Senhor no coração deles, para que venham se desviar daquilo que é mal, daquilo que é errado, para viverem uma vida que te agrade, uma vida que te honre, para receberem do Senhor a bênção e a recompensa. Porque um dia vamos estar diante do teu tribunal e vamos prestar conta da nossa vida, que nós possamos receber do Senhor elogio. O Senhor possa dizer para o meu irmão, para a minha irmã: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eu peço em favor dessa família, que a tua bênção, a tua graça, o temor do Senhor e a tua bondade esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.